Arquivos extraterrestres. Uma descoberta vinda das profundezas das montanhas da China. Discos de pedra de 12 mil anos com uma mensagem gravada por extraterrestres chamados Dropa. Alguns acreditam nessa história fantástica. Foi um pouso forçado de alienígenas. Os alienígenas teriam visitado a China no passado? Existiria uma conexão com as visões recentes de OVNIs? Eu o chamei de Roswell chinês. Estará o governo chinês escondendo provas de um contato extraterrestre? A história das pedras Dropa é o caso de OVNI mais estranho que eu já vi. Acompanhe-nos enquanto descobrimos a verdade por trás do Roswell chinês. A história dos misteriosos discos Dropa começa nas profundezas das montanhas Bayan Karaula. Lá em 1938, uma expedição arqueológica liderada por Tipu Tei chegou ao local para estudar uma série de cavernas interligadas. Mas o que dizem ter encontrado é muito mais intrigante. Na caverna, contam que encontraram uma fileira seguida de outra e outra, de algo que se parecia com tumbas. Mas essas não eram tumbas comuns. Dentro dessas tumbas havia muitos esqueletos enterrados, caveiras de cabeças grandes, desajeitadas e com ossos frágeis. Além disso, nas paredes, disseram que havia imagens de bonecos de palito, supostamente seres de baixa estatura e cabeça grande, junto com imagens do Sol, Lua e estrelas. Eles também encontraram 716 discos de pedra, com 30 centímetros de diâmetro e espessura de 1 ou 1,5 centímetro. Elas ficaram conhecidas como pedras Dropa. Essas pedras redondas tinham um buraco no centro. Algumas têm entalhes retangulares. Alguns entalhes foram cortados, outros somente gravados. E encontraram sulcos em espiral de caracteres antigos, escritos como hieróglifos, irradiando do centro. O que se conta é que a expedição do senhor Tipu Tei trouxe muitos desses discos de pedra para Pequim, porque ele era da Academia de Ciência de Pequim. Há quem acredite que as pedras Dropa foram catalogadas junto a outros itens da antiguidade. 20 anos depois, um cientista se interessou em decifrar os hieróglifos das pedras. Isso deve ter sido no final dos anos 50, em 1958 ou 59, quando o professor Sun Nui deparou com esses discos novamente, e o que ele decifrou foi uma história muito curiosa. Estava nas pedras que Sun Nui teria decifrado o nome dos extraterrestres. Eles se denominavam Dropa. O nome dos Dropa estava escrito nos discos de pedra. E a história foi a seguinte: houve um pouso forçado no que é agora a China Ocidental, 12 mil anos atrás. O Dr. Nui enfrentou oposição quando chegou a hora de publicar suas descobertas. Em 1960 ou 61, o professor Sun Nui publicou os relatórios do que decifrou. O título era algo como Hieróglifos que contam a história de uma nave espacial que caiu nas montanhas Bayan Karaula, na China Central. Muitos de seus colegas acharam isso uma besteira absoluta. Assim, o professor Sun Nui ficou desapontado. E pouco depois de sua publicação, emigrou para o Japão. Porém, a dura reação da comunidade acadêmica não silenciou a história das pedras Dropa. Algumas revistas publicaram artigos sobre o trabalho do Dr. Nui mantendo a notável história das pedras viva.
A primeira revista a publicar a história foi a revista russa Sputnik. A Sputnik existia no começo dos anos 60 e contava coisas interessantes do que estava por trás da cortina de ferro. Após o artigo da Sputnik, pesquisadores contam que a história se espalhou pelo mundo. Em 1962 ou 63, a revista belga UFO Investigator e a publicação alemã The Vegetarian Universe contaram a mesma história novamente. Até o ano 1974, esses artigos de revista eram a única informação que tínhamos. Não era possível ir à China naqueles anos e perguntar se era verdade. Mas alguns ufólogos, pessoas que estudam possíveis visitas alienígenas, contam que a lenda Dropa se manteve viva pela tradição oral de Bayan Karaula. Existem alguns mitos do povo pequeno vindo dos céus em um pouso forçado. Algumas das lendas dizem que os Dropa vieram de uma constelação chamada Sirius. A história antiga conta que seus ancestrais vieram da constelação Sirius 12 mil anos atrás. Alguns dos primeiros deuses e deusas, de acordo com as lendas, vieram da estrela Sirius para a Terra. No Egito Antigo, a deusa Ísis é a personificação da estrela Sirius, e as pirâmides do Egito foram construídas em alinhamento com Sirius. A teoria de que os deuses antigos eram seres alienígenas é comum entre os ufólogos. O autor Matthew Hurley estudou por mais de 10 anos a ideia de Deus ser um extraterrestre. Através da história, olhando para as culturas do mundo, frequentemente ouvimos sobre seres vindos dos céus e sempre lemos sobre o aparecimento de OVNIs. Para o homem primitivo, os visitantes com tecnologia avançada podem ter sido confundidos com deuses. Eles podem ter aterrissado em suas naves antigas. Teriam uma aparência estranha. Poderiam ter falado com muita sabedoria e conhecimento. O homem primitivo ficaria maravilhado com essas experiências e teria facilmente caído na armadilha de adorá-los como deuses. Hoje nós temos apenas 2 fotografias e uma história fantástica, supostamente escrita em hieróglifos alienígenas. Em 1938, uma expedição arqueológica à isolada montanha Bayan Karaula fez uma espantosa descoberta. Dentro de uma série de tumbas que nunca mais foram encontradas, eles acharam esqueletos com formas estranhas e centenas de misteriosos discos de pedra, conhecidos como discos Dropa. Alguns dizem que eles também descobriram desenhos do Sol, estrelas e outros corpos celestiais gravados nas paredes. Ele viu os planetas do nosso sistema solar e outras estrelas, e algumas delas conectadas com linhas feitas de pontos. Parecia um mapa estelar. Nas cavernas, eles encontraram pontos conectando o planeta Terra a um sistema estelar distante, apontando a origem dos visitantes. Seriam os desenhos de mapa estelar a prova de que alienígenas estiveram em Bayan Karaula 12 mil anos atrás? O ufólogo e escritor Matthew Hurley insiste que a arte antiga de todo o mundo pode conter provas de que o homem antigo foi contatado por extraterrestres. Olhando as culturas do mundo, nos seus mitos de criação, eles falam de seres descendo do alto. Na verdade, temos uma descrição de OVNIs na arte através dos tempos, que para mim sugere fortemente a visita de ETs e OVNIs pelos séculos. O exemplo mais antigo citado por Hurley é de uma arte de caverna primitiva com mais de 30 mil anos. Primeiro, eu achei que o homem antigo tivesse usado um galho e feito desenhos na lama. Depois ele dominou minerais como óxido de magnésio e ocre e construiu lindas imagens nas cavernas, que hoje são conhecidas como cenas de caça e coisas assim. O homem primitivo também desenhou figuras do mundo natural, inclusive o céu.
O homem olhava para os céus. Isso dava informações para a vida no dia a dia, assim como fazemos hoje. Ele assistiu à passagem de estrelas e corpos celestiais conforme os dias passavam. A fascinação humana com o céu é um tema comum na arte através dos séculos. Mas Harley vê objetos inexplicáveis em muitos trabalhos que ele acredita serem extraterrestres. Esse exemplo é de uma era na França. Temos esses curiosos objetos geométricos triangulares. Aqui vemos um exemplo de petróglifo de Valcamônica, na Itália, datado de 10.000 anos antes de Cristo. São dois seres segurando instrumentos estranhos, aparentemente com capacetes na cabeça. Interpretações de ufólogos sustentam que essas imagens possam ser descrições de extraterrestres. O próprio Harley admite que existem outras possibilidades. Acho que temos 3 outras explicações para esses trabalhos primitivos. Podem ser reais, e as pessoas ilustraram o que viram, podem ser ficcionais e puro fruto da imaginação, ou podem ser seres reais, mas talvez líderes tribais em traje ritual. Mas Harley não tem certeza sobre as origens das pedras Dropa. Acho que o que podemos ver nessas duas fotos são truques que foram feitos para a história, ou podem ser discos de jade. Esses discos foram criados para serem colocados nas tumbas da elite chinesa e protegê-la de demônios. As pedras Dropa se parecem com discos de jade. Não há como negar. Na verdade, o desenho geral das pedras Dropa, um disco com um furo no meio, aparece na arte chinesa há séculos. Milhares e milhares desses discos de diversos períodos foram recuperados em lugares por toda a China. Não há nada especial em encontrar um disco achatado com um furo no meio. Apesar de a forma das pedras Dropa parecerem comuns na antiguidade, os hieróglifos gravados parecem ser de outro mundo. Uma linguagem alienígena. Eram caracteres de uma outra língua. O senhor Tiputei achou que pudesse ser algo como hieróglifos. Mas alguns pesquisadores acharam a história dos hieróglifos difícil de acreditar. Então temos esses discos, que dizem ter 12.000 anos, com escrituras que esse cientista chinês traduziu. Isso é muito problemático. Primeiro, seria uma conquista maior que a tradução da Pedra de Roseta de Champollion no século XIX. A Pedra de Roseta foi gravada no ano 196 a.C. no Egito e lista de bons feitos do faraó, usando 3 escritas: hieróglifa, demótica e grega. Jean-François Champollion decifrou as escritas em 1822 após anos de estudos. Sua habilidade para ler tanto grego quanto copta ajudou a descobrir o que estava escrito na Pedra de Roseta. Céticos apontam a dificuldade, se não a impossibilidade de decifrar escrituras de uma origem desconhecida. Ele era capaz de decifrar hieróglifos egípcios, porque havia outras 2 línguas que ele conhecia. Nesse caso, um cientista chinês é capaz de decifrar uma suposta língua pré-humana e contar uma história. Como seria possível diferenciar um hieróglifo alienígena de hieróglifos de uma civilização humana desconhecida? Eu não sei o que pensar disso. Não há o que pensar. É somente uma história. Porém, de acordo com a lenda Dropa, havia algo extraordinário sobre as pedras. É por isso que cientistas russos supostamente pediram para examiná-las no final da década de 60. Após testar sua composição, eles teriam estudado o design dos discos. Tinha 30 centímetros de diâmetro ou de circunferência, possivelmente desse tamanho, com um furo no meio onde cabia um dedo. Tinha também uma espiral emanando do centro até a borda, como um sulco. Para descrever os discos de pedra de Bayan Karaula, podemos compará-los com um LP moderno. Então, como LPs fonográficos, os cientistas russos
Supostamente colocaram os discos em um prato giratório para tocá-los. De repente, o oscilador mostrou um movimento abrupto. Parecia que os discos de pedra tinham uma carga elétrica dentro. A conclusão era que essas pedras deveriam estar dentro de um campo elétrico muito forte. Alguns ufólogos alegam que as pedras carregadas eletricamente podem ter sido usadas para enviar uma mensagem pelo espaço. Estariam os Dropa tentando telefonar para casa, como o ET de Steven Spielberg no filme de 1982? Por que os hieróglifos foram escritos em um padrão espiral? O enigma das pedras continua. Peter Lu, físico da Universidade de Harvard, Massachusetts, estudou o fenômeno das espirais no mundo natural. Cada vez que você quer mover do centro do círculo enquanto ele está girando, você tem uma espiral. Encontramos espirais logarítmicas em animais e plantas. No reino animal, talvez o exemplo mais famoso seja o náutilo. Furacões, tornados ou tempestades com formato espiralado também. Tal como o padrão giratório dos hieróglifos das supostas pedras Dropa, as espirais são um motivo comum na história da arte. Na Irlanda, em New Grand, a pedra de entrada é coberta por espirais. Na China, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, temos esses lindos potes com espirais artísticas desenhadas com um pincel e tinta. No mesmo período, os egípcios introduziram os hieróglifos. Eles escolheram uma espiral para o número 100. Espirais são motivos iconográficos muito comuns. São encontradas em inúmeros locais através do tempo e do espaço, e não há razão para presumir que significam a mesma coisa para todos que as desenharam. Vai logo! Qual é seu problema? Não pode... O caso Dropa tem todos os elementos de uma ótima história de ficção científica. Queda de OVNIs, esqueletos misteriosos desaparecidos e discos de pedra que conteriam segredos de outro mundo. Se as informações estão corretas, extraterrestres pousaram na China 12.000 anos atrás. Aqueles que acreditam chamam o caso de Roswell chinês. Podemos comparar as duas histórias, o acidente do OVNI de Roswell em 1947 e o Roswell chinês, que provavelmente aconteceu há 12.000 anos. Você tem naves alienígenas que caíram em uma área. Você tem corpos de aparência similar. Em ambos os casos, você encontra pessoas pequenas com cabeças grandes e desajeitadas e ossos e esqueleto pequenos. Além disso, as provas desses pousos desapareceram e a história se espalhou através de revistas, livros e da internet. A história e o jeito como foi tratada têm similaridades com o suposto acidente alienígena em Roswell, Novo México. O incidente Roswell começou de verdade no final dos anos 70, quando um documentário sobre Roswell e outros OVNIs chamado UFOs Are Real foi adquirido pela revista National Enquirer. É verdade que em 1978 havia histórias no National Enquirer que discutiam Roswell, e foi assim que a história renasceu. Então você via artigos e filmes de televisão sobre isso, e livros e mais livros. Foi aí que as testemunhas oculares começaram a aparecer e contar suas histórias. Aí é que o incidente Roswell realmente começa. Alguns ufólogos concordam que a cobertura dos tabloides diminui a credibilidade nos casos Roswell e Dropa. Foi um grande obstáculo. É uma pena. Além de ser quase impossível encontrá-las, as fontes das revistas sobre os Dropa provaram ser igualmente problemáticas por muitas razões. Sabemos que a fonte original era a revista russa chamada Sputnik. Além de uma publicação alemã, a Vegetarian Universe, de julho de 1962. Também existe uma publicação sobre OVNIs belga, que tinha outra versão para o caso, em 62. Essas eram revistas muito sensacionalistas, o equivalente da Star ou Enquirer e coisas assim. E quem na Vegetarian Universe sabia mandarim? Os artigos de tabloides sobre Roswell e Dropa são apenas uma de várias similaridades. Para alguns, os paralelos são muito mais profundos.
Uma conspiração governamental. Para os ufólogos, um acobertamento é outro aspecto comum nos casos Roswell e Dropa. Eles acreditam que os governos dos Estados Unidos e da China escondem tecnologia extraterrestres e corpos alienígenas. Além disso, eles dizem que os oficiais chineses tentaram esconder uma raça de híbridos humanos e alienígenas. Em muitas ocasiões, o governo chinês age de tal maneira como se fosse para evitar situações constrangedoras. Não é somente uma restrição governamental que mantém turistas fora de certas áreas na China Ocidental. A própria região é vasta, isolada e inóspita. Bayan-Caraula é uma cordilheira na província de Qinghai, no centro da China. É do tamanho da península de Yucatán, no México, com montanhas alcançando até 6.000 metros. E nessa área existe apenas uma estrada maior. Na montanha Bayan-Caraula, há pessoas que têm como dia a dia a luta com a natureza. As pessoas de lá são, na maioria, pastores. Eles criam uma variedade de animais, como cavalos, cabras, ovelhas. Mas existem aqueles que acreditam que este contexto rústico esconde um segredo. Uma vila legendária de anões. Hausdorff afirma que uma raça de híbridos de humanos com alienígenas pode viver em uma aldeia chinesa chamada Huilong. Como em Roswell, aqueles que acreditam na história de Dropa acham que o governo chinês pode estar escondendo extraterrestres que caíram na Terra. Mas a diferença de Roswell no Novo México é que na China, provavelmente 12.000 anos atrás, alguns deles tenham sobrevivido. E a próxima pergunta é: se houve sobreviventes, poderiam eles ainda existir no presente? Não os próprios sobreviventes, mas as gerações e gerações descendentes. Hausdorff diz que os pequenos moradores de Huilong podem ser os filhos híbridos dos humanos locais e dos isolados Dropa. Existem alegações da imprensa que dizem que pessoas notavelmente pequenas moram naquela parte da China. O governo chinês alega que o que os levou ao nanismo foi a existência de contaminações no local. A teoria foi sustentada por um estudo conduzido pela Academia de Ciência da China, que encontrou toxinas na amostra de água. Os resultados foram largamente divulgados no mundo todo. A poluição ambiental é muito alta em várias partes da China. A água foi adequadamente tratada e, de acordo com a imprensa, nenhum novo caso de nanismo foi reportado desde 1997. Poderiam os pequenos de Huilong ter inspirado toda a história dos Dropa? O mistério fica ainda mais intrigante com a descoberta de um diário assinado com o nome de Dr. Cary Robin Evans, um explorador britânico. Em 1978, o autor David Agamon publicou póstumamente o diário de viagem de Rob Evans como um livro intitulado Sun Gods in Exile. Este livro descreve uma jornada à região dos Dropa que Evans supostamente fez, onde encontrou os anões, que contam que têm ancestrais que vieram das estrelas. Em 1947, o cientista inglês Dr. Cary Robin Evans vai até a fronteira do Tibete, na China. Ele estudou a língua local daquele povo. Na verdade, o livro Sun Gods in Exile parece uma história real e é muito emocionante. É sobre essas pessoas atravessando o espaço com naves que caem aqui na Terra. Acontece que não há prova da existência de um Dr. Cary Robin Evans. Ninguém conseguiu encontrar essa pessoa, nem confirmar que ela existiu. David Agamon existe ou existiu, e pelo que sei, afirmou anos depois que essa foi uma fraude sua e que ele inventou o nome Dr. Cary Robin Evans.
Na edição de abril de 1998 da popular revista britânica Fortune Times, David Agamon admitiu que o livro Sun Gods in Exile era um trabalho de ficção. Esse livro é uma fraude total. Anos depois, David Agamon contou para o mundo todo: sim, o livro é uma fraude. Ainda assim, quem acredita não se intimida. Estou convencido de que existe uma verdade por trás dos discos de pedra, mas eu sei que o livro Sun Gods in Exile é uma farsa. Entretanto, como em Roswell, a história dos Dropa continua a crescer com o tempo e novas provas podem ser descobertas. Alguns dizem que as misteriosas pedras Dropa supostamente encontradas nas montanhas chinesas foram feitas por extraterrestres que caíram na Terra há 12 mil anos. O ufólogo David Sereda acredita em um espantoso vídeo gravado por um ônibus espacial da NASA em 1996. Ele mostra misteriosos objetos com a forma dos discos Dropa voando pelo espaço. Sereda acha que são naves extraterrestres que ele chama de OVNIs da NASA. Há uma impressionante semelhança entre as pedras Dropa e os OVNIs da NASA. A pedra redonda, com um furo no meio, tinha um entalhe retangular e sulcos espirais da escrita antiga, idênticos aos que vemos nas fitas da NASA. Essa gravação em infravermelho, parte do enorme acervo de imagens espaciais disponíveis ao público, foi feita do ônibus espacial Columbia, missão STS-75. O Dr. Stephen Walton, diretor do planetário Donald D. Bianchi e professor de astronomia na California State University, em Northridge, relembra a missão. Nessa missão, a ideia era tentar gerar eletricidade, desenrolando um carretel de cabo de 20 mil quilômetros de comprimento a partir do ônibus espacial. Mas, infelizmente, o cabo quebrou e o bastão que você vê é a ponta partida do fio. Os objetos parecem viajar pelo cabo caído. Este movimento convenceu Sereda de que existem OVNIs. Essas coisas se movem em diferentes velocidades e, para tanto, devem ter uma energia interna. O Walton tem uma opinião diferente. Analisando as vezes em que o fragmento parece fazer movimentos bruscos, percebe-se que esses movimentos são simultâneos ao acionamento da turbina do ônibus espacial. Apesar de ninguém ter certeza sobre as espirais pulsantes vistas nos objetos, cada um tem uma teoria muito diferente. Quando congelo a imagem do pulsar, você pode ver uma onda espiral irradiando do centro. Quando chegamos perto do objeto, aproximando, podemos vê-los piscando com essas curiosas ondas de energia. Eu não acho que esse piscar tenha a ver com eletricidade. Para mim, parece mais um efeito óptico. Para o Dr. Walton, o objeto em questão não passa de ilusão de ótica causada pela câmera de vídeo do ônibus espacial. O que você está vendo é provavelmente um fragmento refletindo a luz do Sol e piscando. A luz desse objeto interage com os 30 quadros por segundo que a câmera faz. Uma experiência simples de Walton demonstra esse fenômeno. O que tenho na mão é uma tampa plástica de uma lata de spray, como você pode ver. Se mostrarmos esse objeto branco para a câmera e tirarmos totalmente o foco, podemos ver que a imagem desfocada da tampa lembra muito um objeto em forma de rosca, com bordas esféricas e um buraco no meio. Mas quem realmente acredita não se convence. Quando você considera o buraco no centro, o corte retangular e a onda espiral, é tudo idêntico. Quando você o coloca ao lado do OVNI da NASA STS-75 de 1996, isso levanta muitas perguntas. Se alguém vai me convencer de que extraterrestres visitam a Terra, alguns pontos de luz no vídeo não são exatamente persuasivos. Como em Roswell, alguns ufólogos enxergam a imagem do STS-75 como mais uma prova da conspiração do governo norte-americano para esconder extraterrestres. Mas a conspiração atravessa as fronteiras.
Poderia o governo comunista da China ter suprimido uma verdade ainda mais chocante? Assim como a prova física que dizem ter desaparecido da fazenda em Roswell, no Novo México, em 1947, a prova física relacionada à pedra dropa também está desaparecida. Eu nunca soube que os cientistas russos devolveram as pedras de Bayan Karaula para os chineses. Poucas pessoas depois disso sabem o que aconteceu com alguns artefatos. Mas só até 1974, quando um engenheiro austríaco que conhecia a história dos dropa fez uma fantástica descoberta na China. Um engenheiro austríaco, um certo Sr. Wegener, deparou com um pequeno museu em Xi'an e viu aqueles discos expostos. Então, ele perguntou à curadora do museu: o que são esses discos de pedra? Ah, esses discos de pedra são apenas relíquia cultural. O Sr. Wegener tirou fotografias com uma câmera Polaroid. Alguns acham que as fotos de Hans Wegener são uma importante prova física da história dos dropa. Aparentemente é uma fotografia real que mostra claramente discos. Elas não mostram nada que você possa identificar como os discos dropa. A única prova que temos é essa série de fotos polaroides. Então a pergunta é, seria isto uma farsa ou temos realmente algo? Hausdorff afirma ter falado diretamente com Hans Wegener e recebido as famosas fotografias. Por causa do clima político na China naquela época, Hausdorff não foi autorizado a visitar o país até 1994. Eu conheci o museu e falei com o curador. Mostrei a ele as fotografias. Primeiro, ele olhou em volta e me disse: "Ah, eu ouvi algumas coisas sobre um engenheiro austríaco que esteve no museu." A curadora e os discos que estavam expostos sumiram. Ninguém até agora sabe para onde eles foram. O suposto desaparecimento das pedras reforça as teorias conspiratórias que cobrem o caso das pedras dropa. Como no incidente em Roswell, décadas atrás, restaram apenas algumas fotografias. Eu acho que estão ocultando o caso. Imagine a história. É sobre um povo alienígena que viveu algo parecido com o que aconteceu em 1947 em Roswell, no Novo México. Quando você não tem uma prova física, você deve explicar por que acha que sua história é verdadeira, mesmo que você não possa provar. Uma das coisas que as pessoas fazem nesse caso é construir teorias de conspiração. O consenso parece impossível nos casos Roswell e dropa, mas o sigilo pode ser um denominador comum. Que governo no mundo admitiria a veracidade de uma história tão improvável? Esse é o motivo pelo qual eu acredito que o governo chinês esconde os discos dropa. Isso não tem sentido. Quando uma descoberta científica ou invenção tecnológica espetacular é feita, as pessoas não ficam loucas. A sociedade não desmorona. Pesquisadores dizem que foi difícil localizar as pessoas-chave e provas para sustentar a lenda dropa. Você não consegue encontrar pessoas ou qualquer prova. Não acha o trabalho que Sun Nui supostamente escreveu em 1962. Isso nunca foi encontrado por ninguém. Onde está? Os próprios discos também nunca foram achados. E se, como dizem os documentos, existirem mesmo os ossos dessas pessoas, escavados por uma equipe de arqueólogos chineses, onde eles estão? A dificuldade em acreditar na história se dá principalmente pela dificuldade de encontrar qualquer uma das fontes. Hausdorff afirma em seu livro The Chinese Roswell que as pedras dropa, junto com outras provas importantes, foram perdidas ou destruídas durante a década turbulenta, conhecida como Revolução Cultural Chinesa. Nos anos 60, a Revolução Cultural assolou a China. Vindo das fileiras do Partido Comunista, o presidente Mao Tse-tung criou a Revolução para reconquistar o poder sobre o país.
Mao Tse-tung não conseguiu sua meta através do Partido Comunista. Então mobilizou os jovens. Ele criou um aparato independente do partido, na Guarda Vermelha, para bombardear os membros do partido e colocar suas próprias forças no lugar. A grosso modo, isso é o que foi a Revolução Cultural de verdade. A Guarda Vermelha destruiu todos os aspectos da sociedade tradicional chinesa. Aqui está um pedaço da sociedade feudal. Destrua, queime, destrua esta estátua. Rasgue a imagem desse Deus em que as pessoas acreditavam. Ou um santo. Ou algo assim. Na crença de que essas pessoas estavam atrasando a China. E muita coisa foi destruída. Arte, imagens religiosas, textos históricos e coisas que são insubstituíveis e são uma enorme perda para a cultura e a tradição do povo chinês. No dia 9 de setembro de 1976, o presidente Mao Tse-tung morreu. A Revolução Cultural Chinesa terminou logo depois. Teriam as pedras dropas sido destruídas nas mãos da Guarda Vermelha de Mao Tse-tung? Ou um corajoso amante das artes as teria escondido para evitar sua destruição? Talvez nunca se saiba com certeza. O passado está escondido atrás da cortina de bambu. A verdade está enterrada no caos da revolução. É difícil separar o fato da ficção, a realidade da fantasia. Para muitas dessas pessoas, os fatos são irrelevantes. A crença na visita alienígena é uma questão de fé. Nenhuma prova contrária modificará suas crenças, porque os fatos não importam. Nos anos seguintes à Revolução Cultural, a China lutou para conquistar um mínimo de normalidade. O foco principal da vida não era mais a revolução. As fronteiras se abriram e novas informações do Ocidente chegaram, inclusive a onda dos OVNIs que invadia os Estados Unidos após o filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau em 1977 e a publicação de vários livros sobre Roswell. Durante o período de Mao Tse-tung, quando eles eram comunistas, eles não podiam obter informações sobre o assunto. A ideologia comunista diz que todas as coisas vêm da Terra, e coisas como OVNIs e alienígenas não existem. Mas não demorou muito até os chineses se atualizarem. No final dos anos 70, as pessoas começaram a falar e reportar avistamentos de OVNIs. Parece ter havido uma boa quantidade de avistamentos de OVNIs na China antes dos anos 70. Mas eles, na verdade, nunca foram revelados nos anos de Mao Tse-tung. Após sua morte, em torno de 1978, 79, aliás, você começa a ter um certo grau de abertura sobre esse assunto. E havia um grupo de pesquisadores chineses estudando esse fenômeno e depois, naturalmente, buscando histórias de pessoas que diziam coisas como: quero contar o que vi há 5, 10 ou 20 anos atrás. Hoje existem mais relatos de aparições de OVNIs na China do que em qualquer outra parte do mundo. Houve uma variedade de relatos de avistamentos de OVNIs na China. São visitas de OVNIs genuínas? Não sei. Mas certamente foram testemunhados por um grande número de pessoas. Você deve ter em mente que a população da China passa de 1 bilhão de pessoas. Então, quando você tem 2, 3, alguns ou centenas de membros de uma organização ufológica, não é necessariamente um grande número. Mas existe um núcleo de pessoas muito boas e sérias na China, com credenciais acadêmicas, que levam esse assunto a sério. Acho isso significante. Diferentemente dos Estados Unidos, o avistamento de OVNIs na China não é somente publicado em tabloides, mas em jornais convencionais também. De acordo com relatos da imprensa, a China moderna tem a maior rede de clubes de ufólogos do mundo, a Organização de Pesquisa Ufológica da China e uma revista sobre OVNIs que vende mais de 400 mil cópias. Diletantes e acadêmicos se reúnem regularmente para olhar os céus e discutir notícias sobre OVNIs. Existem, na verdade, clubes de OVNIs começando a aparecer dentro e fora da China. Talvez os OVNIs estejam mais interessados na China e haja mais deles indo para lá.
A razão dos clubes de ufologia serem mais populares na China é que agora eles são livres para pensarem o que quiser e estão mais interessados em OVNIs e assuntos relacionados. E isso nos traz de volta à questão. Seria o caso Dropa o Roswell chinês? Eu os vejo como totalmente diferentes. Vejo Dropa mais como uma provável fraude, quase com certeza uma fraude. E vejo Roswell como algo que ainda não foi explicado oficialmente pela Força Aérea ou pelo governo americano. Acho que as pessoas chamam o caso Dropa de Roswell chinês porque é sexy e aumenta a audiência. Atrai as pessoas porque o caso Roswell já é conhecido, mas é uma história totalmente mítica. Assim como Roswell, com abduções, pequenos seres com cabeças grandes, naves espaciais, crianças híbridas e a intenção do governo de escondê-las, a China está criando uma mitologia ufológica própria. Mas se os relatos forem verdadeiros, sua herança extraterrestre pode remontar a muitos séculos. Antes do comunismo, antes da Revolução Cultural, antes até da arte nas cavernas. Remonta às montanhas isoladas onde alguns acreditam que uma raça pacífica chamada Dropa caiu num pouso forçado e criou discos de pedra para preservar sua história para a posteridade. Há pessoas em cujo paradigma não cabe a possibilidade de aceitar a ideia de que possam estar diante de extraterrestres. Isso poderia causar uma revolução na ciência, porque essa pode ser a prova de que houve alienígenas caindo por aqui. Mas a falta de provas físicas divide os céticos dos que acreditam. A única prova são essas fotografias Polaroid. Então a pergunta é, isso é somente uma farsa ou há alguma verdade? As pessoas envolvidas na história dos Dropa, esses cientistas chineses e outros jornalistas que aparentemente escreveram sobre isso, não são encontrados em nenhum outro contexto. Ninguém sabe quem são, simplesmente não há prova de que eles existiram. Primeiro, não há pedra nem pedra com sulcos, muito menos com sulcos e hieróglifos. Minha opinião sobre as pedras Dropa? Arrume o que fazer. Outros se mantêm firmes. Bem, eu estou convencido de que existe uma verdade por trás da história dos discos de pedra. Estou convencido de que a maior parte dos 716 discos de pedra ainda esteja naquelas cavernas. E talvez um dia aconteça que outro homem possa andar por aquela área de novo e encontrar as cavernas. E esse será um acontecimento emocionante. Se fosse possível encontrar esses discos de novo, toda essa história sairia da obscuridade novamente.